é a Globo falando do aumento de impostos. Vamos ver o que eles falaram. Uma análise assim, à distância, com um olhar que eu acho que a gente deve ter de muita serenidade, não se deixando contaminar pelos interesses difusos. Primeiro ponto, governar é contrariar interesses, não dá para agradar todo mundo, muito menos as redes sociais. A gente tem que ter critério para dizer, farei isto ou aquilo. Então, o que vislumbra o presidente Lula, o que ele quer fazer? Do meu ponto de vista, ele devia ter o cuidado de sinalizar para a sociedade inteira: estou desarmando a bomba relógio deixada pelo ex-presidente Bolsonaro. É um absurdo o que ele fez ano passado no intuito de ter votos, principalmente junto à classe médica. A maioria da população brasileira não tem automóvel, não tem essa preocupação tão evidente com a oscilação do preço da gasolina, embora pese na inflação. Então, o primeiro ponto é esse, didatizar. Estou restabelecendo a lógica fiscal. Eu estou aqui determinando que haja recolhimento de impostos. Até porque o Brasil, signatário do Acordo de Paris, não pode deixar combustível fóssil livre de impostos. Já é outra aberração. Tem que fazer esse jogo, esse equilíbrio, para mostrar por que a população não deve dar ouvidos à onda que virá certamente da oposição, ou bolsonarista, ou à direita, ou à extrema direita, qualquer dela, assim, que vai dizer, tá vendo? Como a gente disse, o governo Lula está aumentando a gasolina e é ruim para o seu bolso. Tem que mostrar por que essa volta dessa cobrança de impostos faz parte de algo maior, de um planejamento que tem a ver com o equilíbrio das contas do governo, que depois vai entrar em impostos e tudo mais, e aí pesar isso aí. Porque a classe média faz barulho, as redes sociais fazem barulho. E aí? É tipo assim, basicamente o Lula tem que ser muito didático pra te cobrar imposto. É isso. Essa é a grande defesa. É uma consultoria de marketing que eles querem fazer. Olha, o Lula tá cobrando imposto errado. Ele tinha que cobrar imposto e falar que ele tá cobrando imposto pra acabar com a completa destruição que o Bolsonaro promoveu, sendo que a primeira mudança do Lula foi acabar com o teto. Exatamente. A primeira mudança. Então, não, e a argumentação dele é não, vamos resgatar, né? O argumento é o governo Lula está restabelecendo a ordem fiscal. Mas que restabelecendo que ordem fiscal? O arcabouço fiscal tem uma obrigatoriedade de gasto. Independente se a gente pode estar na pior crise do universo. O arcabouço estabelece que existe um piso de gasto. E supostamente era para ser um limitador fiscal. Então o que ele está restabelecendo? Ah, precisa ser muito didático para mostrar que o Bolsonaro destruiu e que o Lula está restabelecendo o quê? Ah, porque combustível e imposto não pode deixar de pagar imposto. E o ICMS, que é o mais caro que o imposto que é pago. Não cobrar tributo federal não significa isentar de imposto. A gente não está descobrindo um acordo internacional. É tipo assim, um negócio elementar. Agora, uma coisa que me espanta ali na estratégia da Globo News é eles falarem abertamente como consultores dos caras, entendendo que o assunto é problemático pro Lula. O Lula não tá lidando bem com a população sobre isso. E ainda assim, eles compram pra eles o problema e não estão ligando. Porque o que eu fiquei sabendo recentemente que era, assim, a Globo tá começando a tirar o pé. O editorial do Globo e o editorial da Globo começou a tirar o pé do Lula. Ah, é? O Globo News não. Globo News, os caras estão indo e fica rolando essas coisas que são... É muito constrangedor. Outra coisa que eu ia te perguntar, o Beraldo sempre faz, até uma vez ele veio aqui na live e explicou, ele tava contando, o PT tá fazendo controle de preço dentro da Petrobras. Aí eles ficam falando em controle fiscal, mas eles estão jogando a bomba pra dentro da própria Petrobras. Sim, exato. Os prejuízos que sempre teve. E que aí, no final das contas, vai sair do tesouro. E aí vai ter que pagar isso com aumento de imposto. Pra ele fingir que... Que tá, que tá segurando o preço do combustível e sendo responsável fiscalmente, né? Tem mais... que é? O Haddad atribuiu uma Mas isso que você falou é muito interessante, do descaramento deles se tratarem como assessoria de imprensa. E não é... Tipo assim, não, nós temos que ajudar o governo e o governo tem que fazer XYZ. Tipo, mas e aí, jornalista? A principal é que você sempre você soube dialogar bem já com os jornalistas, mas a Natuza é uma das principais nisso. Olha, o governo tem que saber conversar com as redes. Não tá legal esse tipo de... É ela e aquela outra que é a Sadi. A Sadi, assim, ela não esconde. Olha, o governo poderia adotar uma outra abordagem. Ela fala meio assim, uma outra abordagem, né, sobre esse assunto. O governo poderia falar de uma maneira... Ela fala com esse jeito, meu. Um jeitinho. O que você faz pra fazer essa voz de Sadia? Essa voz assim? Eu não sei, é uma voz... É uma voz... Você entende? É uma voz... Você entendeu? Sim, sim. Parece que eu tenho um leve ovo aqui no fundo da boca. Sim, sim. De quem? Da Andréa Sadi. É meio... É meio assim. Parece que tem um ovo que foi colocado aqui. Parece meio Heráclito Fortes, né? Tipo... Isso. Olha, o Natuza... O Natuza...
Me irrita, assim. Ô, Junito, a Haddad atribuiu má avaliação da economia, desinformação nas redes sociais. O que tem? Porque assim, fica tendo agora também, né? Aqui, ó, só pro pessoal ver. A culpa é da desinformação das redes, galera. Não, eu vi isso, mas eu ia perguntar isso vou jogar essa aqui pro Kim. Você viu que, paradoxalmente, o governo fica mostrando, de um lado, o que tá indo bem os números da economia, né? A inflação reduziu. Só que todas as pesquisas de opinião recente que avaliam o governo mostram insatisfação com o preço dos alimentos. E aí, o que tá acontecendo? Que, de um lado, eles vêm com pesquisas mostrando a inflação caiu, e de outro, a insatisfação das pessoas aumenta. Tem um contrassenso nisso, e as pessoas percebem que o dinheiro delas está valendo menos na hora de fazer as compras, mas ao mesmo tempo o governo sempre, baixou a inflação novamente. Quem tá errado nessa história? Cara, é o governo, né? Porque é visível que quando você vai pro supermercado, seu dinheiro tá valendo menos, que você tá conseguindo comprar menos coisas do que você comprava no passado. Ah, mas o desemprego tá baixando, mas e a renda média dessas pessoas? Elas estão sendo substituídas, elas estão substituindo seus próprios empregos por empregos que pagam menos, por empregos mais precarizados do que antes. Então, você baixar a taxa de desemprego não necessariamente significa uma melhora no bem-estar geral. E, além disso, o que a gente vê de retomada de crescimento de PIB no ano passado foi muito puxado pela recuperação do turismo, da hotelaria, dos bares e dos restaurantes pós-pandemia, coisa que não vai acontecer nesse ano, não vai ter o mesmo boom nesse ano, ainda mais com o governo. Você acha que foi isso? Eu acho, boa parte, e outra parte safra recorde no agro, né? Não, eu lembro da safra recorde, mas não teve um lance da retomada da economia chinesa, porque a China saiu o negócio de Covid no final de 2022 para 2023. E aí teve aquela coisa de investimentos internacionais em países, entrou muito dinheiro no Brasil no ano passado, esse dinheiro começou a sair, esse dinheiro não tá saindo esse ano, foi meio artificial. E a galera fica, sei lá, pelo menos o PT foi construindo a ideia de que, o Brasil voltou. Não, e boa parte do número de desemprego do ano passado veio de criação de novos concursos públicos, acabando com o congelamento que você tinha antes de criação de novos concursos, drenando dinheiro do tesouro também. Então foi um crescimento também muito baseado em aumento de gasto, que é um aumento de gasto que não se sustenta porque foi fazendo dívida, foi aumentando dívida. Então, é a mesma coisa, caralho, esse mês gastei 60 mil no cartão de crédito, o pai tá voando. Né? Tipo, nossa, eu dei a entrada num carro, mano, tá da hora a minha vida agora. Fiquei num hotel 5 estrelas e tipo, beleza, e o mês que vem, né? Só que os meses demoram pra passar quando você é um país inteiro. Deixa eu perguntar um negócio, carro elétrico. Carro elétrico, assim, é uma parada que eu tava na minha fase Elon Musk, comecei a tratar desse assunto, né? E assim, a gente vai ser o país que vai taxar carro elétrico, normalmente. Qual o a sentido justificativa dos bastidores é de que tá tendo um dumping da China de carros elétricos no Brasil e de que a gente precisa, de fato, e que a gente precisa se proteger disso. Agora, eu não acho que isso deveria acontecer por imposto seletivo, né? Mesmo porque, se é pra gente se proteger por imposto seletivo, então a gente não deveria estar tributando os carros a combustão, né? Ou os híbridos. Né? A gente tá colocando todo mundo no mesmo imposto. Sim. Se é pra fazer uma prática anti-dumping, então vamos falar abertamente. Tá tendo um dumping, nós estamos tomando uma medida anti-dumping. Uhum. Sim, ou retirar impostos do carro híbrido feito aqui no Brasil. Sim. Sei lá. Pra mim pareceu só taxação. E o papo do dumping é real e eu vi que tem um puta de um lobby. Aliás, né, por exemplo, você pega o Zema, que é o governador de Minas, ele tava contra carro elétrico. Mega contra carro elétrico. Não lembro quais eram os argumentos dele, mas ele falava, não podemos ter isso aí. Ele fez uns discursos. Porque as montadoras começaram a ir atrás dos governadores. Se não me engano, o Tarcísio também teve um negócio de taxação de carro elétrico aqui. Falou assim, ou você faz o carro elétrico em São Paulo, ou não vai ter isenção nenhuma. Então, sei lá, que eu acho o carro elétrico tão legal, cara. Eu não sei, eu entendo pouco de carro, mas foguete, você gosta de foguete? Do que eu escuto de carros, eu sou cético em relação a, tipo assim, a sobrevivência, assim, de carros, se vai ser mesmo um negócio. Porque, tipo assim, o que o pessoal comenta também é que, mais uma vez, eu posso estar falando um monte de bosta aqui, porque é um assunto que eu não domino, mas é que quando você pra comparar sustentabilidade, como você tem bateria de lítio que suja pra cacete o meio ambiente, em comparação com biocombustível, é muito mais sustentável você utilizar biocombustível do que você usar um carro elétrico, né? Mais uma vez, estou falando coisa de orelhada que eu ouvi. E pior que o Júnior botou o Pedro Palota aí na tela, e o Pedro Palota é um cara que falou assim, quando eu fui trazer esse argumento, ele falou, esquece, nem entra, o carro elétrico ele vai se estabelecer e
vai engolir todo mundo. Mas ele é ele é um entusiasta do Musk como eu, então... Mas assim, ele é bem... O Palota é bom no que ele fala, então eu tento achar que ele tá certo. Ele falou que acabou o programa espacial brasileiro. Ah, isso você viu? Que acabou o programa espacial brasileiro, mas tipo assim... Não. Até onde eu sei é piada, né? É que nunca houve... A nossa EB era... A única vez que lançou coisa, caiu e matou gente. Não é nem isso. Você não era vivo ainda, É que né? não é sobre o programa especificamente. Você poderia criar, por exemplo, tem empresas privadas que começassem a fazer um lançamento de um satélite aqui, um negócio ali. Como estava começando a nascer uma ou outra empresa privada brasileira agora. Só que mesmo isso foi morto, e é essa legislação que passou. Ó. Foi aprovada no Senado o PL 1006/22, que regulamenta as atividades espaciais no país com pontos extremamente polêmicos e prejudiciais ao desenvolvimento de empresas privadas. É sobre empresas privadas. É tipo assim, vamos lá, se o Musk viesse se instalar no Brasil e montar a SpaceX no Brasil, não seria a SpaceX. Basicamente, tudo será comandado pela Força Aérea Brasileira, com a AEB tendo papel secundário. Desce aí, só para você ver. Agora, para você ter uma empresa na área especial, será necessário obter uma licença de operador, o que é totalmente diferente de uma licença para um lançamento, por exemplo. As autoridades terão acesso livre às instalações da empresa e poderão, a qualquer momento, cancelar ou alterar as licenças em caso de descumprimento das obrigações, ameaça à segurança nacional ou violação de compromissos internacionais. Leia-se, se alguma empresa fizer algo que não for do agrado do governo ou pisar no calo de algum político, militar de alta patente ou algo relacionado, a licença pode ser simplesmente cancelada. Isso é um prato cheio para que as mais alinhadas ao governo do momento acabem com qualquer concorrência de uma jogada política. Isso já aconteceu antes, agora foi praticamente institucionalizado. E o projeto, só para avisar, é do nosso astronauta, né? Será criada a Registro Especial Brasileiro, chamada RESBRA, que agora é uma estatal. Resbra. É a RESBRA, que vai... Meu Deus do céu. A BIM, Resbra. O que tá acontecendo com esses nomes, velho? Cara, e a RESBRA, ela vai ser contada pela Aeronáutica, que vai ficar basicamente controlando as empresas que porventura venham a surgir na parte de... numa eventual indústria aeroespacial brasileira que não está... Calma, a gente vai mudar tudo isso, a gente vai acabar com isso. A gente mas vai trazer o Elon Musk pra cá. E sabe qual é a coisa mais louca? Só pra comentar sobre isso. A gente tem um time no Livro Amarelo que tá discutindo sobre defesa e infraestrutura bom demais. Tem uma molecada brasileira do ITA, assim, uma molecada grande do ITA que tá no Livro Amarelo. E eles cheios de ideias. Aí quando surgiu, aí puta. Broxou os caras isso aí. É impressionante, cara. E o Brasil era pra ser um dos grandes lugares para lançamento de... Por causa do posicionamento, né?